Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, canal 27 da NET Digital e em exibição simultânea pela internet. E sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber pela segunda vez e também com exclusividade Pedro Siqueira, que tem o dom de se comunicar com Nossa Senhora e ser um dos escolhidos como mensageiro da bem-aventurada entre as mulheres. Vale salientar que o seu canal de comunicação no reino espiritual também se estende aos anjos e aos santos. E tudo isso e muito mais você vai saber já já no Cá Entre Nós especial Mulheres de Março, que está começando. Mudar de canal não vale a pena. Espera por mim, eu volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta recebendo meu queridíssimo Pedro Siqueira. Pedro, seja muito bem-vindo. Quero demais agradecer. Não é só o fato da exclusividade, mas, sobretudo, explicar que uma agenda apertadíssima e você fez questão de reservar um horário para o Cá Entre Nós. Hoje a agenda foi a das mais apertadas que eu já passei, né? E é um prazer estar aqui na Paraíba. João Pessoa é uma terra, como disse Nossa Senhora, é um farol, é uma usina de força, né, de oração que alimenta o Brasil, alimenta o norte. Farol Mariana, a última vez que ela falou. E hoje ela falou, ela deu uma imagem de uma usina, como se fosse uma usina hidrelétrica que alimenta o nordeste e o norte do país. Tamanha a força da oração e a terra mariana que é. Eu achei muito bonita a imagem de uma usina, porque realmente a usina hidrelétrica ela alimenta um local vasto, né? É verdade. E olha só, o telespectador até está sem entender. Eu estou abrindo hoje o programa especial Mulheres de Março, mas deixa eu te contar e até compartilhar com vocês. Já a Paraíba sabe que a iniciativa de trazer Pedro Siqueira a João Pessoa é de Selma Dias, né, que eu chamo carinhosamente de Sulamita, minha amiga. E aí ela me liga e fala assim, Pedro, olha, Pedro está chegando na data tal, marcada a entrevista. Tudo bem. Depois houve uma mudança de data, né? E aí ela me liga novamente e eu estou lá fazendo a relação das Mulheres de Março, programa especial. Falei, tá bom, combinado. Quando eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou encaixar um homem no primeiro programa exatamente que abre esse especial? E no que eu estou pensando, me veio a revelação, assim, aquela coisa assim, nossa, mas é um presente. Você está abrindo com a mulher das mulheres. E quando eu vou pegar, olha, eu tenho que relatar isso. Quando eu vou pegar o celular para ligar para a Selma, para exatamente contar isso para ela, ela está ligando para mim no convencional para exatamente me dizer a mesma coisa. O que eu confirmei como um presente realmente divino, tê-lo aqui para compartilhar com o público esse seu dom que é tão especial. Que bom, eu fico muito feliz, né? Eu, na verdade, como eu falo, eu sou um peão ali de Nossa Senhora, né? Ela tem alguns, eu sou um deles, mas não tenho nada de importante, eu não vejo essa importância toda. Na verdade, eu vejo como uma oportunidade para que eu possa desenvolver um trabalho e me salvar um
dia. Missão. É uma missão que, se eu cumprir direitinho, ela me leva para o céu um dia, né? E falando em missão, claro que toda entrevista que você faz, você inevitavelmente, essa pergunta se torna imperativa, né? O início. E deixa eu só explicar, você que está em casa, você entra no Google, coloca Rose Silveira, entrevista Pedro Siqueira. E aí vai aparecer, e pasmem você, com mais de 10.500 acessos à nossa primeira entrevista. Até uma surpresa para mim. E nessa primeira nós esmiuçamos muito essa parte de como começou, de detalhes da infância, vocês vão saber. E aí, para a gente ganhar tempo, vamos fazer assim uma panorâmica das primeiras visões e exatamente o seu primeiro encontro com Maria, a primeira visão com Maria. Pedro. Então, a panorâmica das visões, quando criança, claro, eu via muita coisa do lado ruim e era atormentado por determinados espíritos malignos que iam lá me importunar no meu bercinho, né? E depois no meu quarto, e as portas batiam, a janela abria. E aquilo me incomodava, eu ia reclamar com meus pais, falava com a minha mãe especialmente, mas por que você foi abrir a minha porta lá? Eu sabia que não tinha sido ela. E ela ficava desconcertada, falava, vai dormir, ninguém abriu sua porta não, e deixa fechada porque eu quero que fique fechada. Outro dia eu estava na casa do meu pai, e ele falou que ele lembrava de uma cena dele entrando no quarto, eu estava brincando e eu apontei o teto e falei para ele, pai, a Mariazinha está no teto. Aí ele ficou sem ação, ele falou, como assim? A Mariazinha estava brincando, está no teto, quer dizer, não era uma pessoa de... E aí eu estava um pouco, assim, o que vamos fazer agora para tirar ela dali, né? Tá, mas aí nessa visão, você já sabia que era Nossa Senhora? Não, era Era um outro espírito, eu não sabia o que era, né? E eu me lembro bem que as únicas pessoas que compreendiam o que se passava comigo eram meu avô, pai da minha mãe, certo, que via. Ele também tinha um dom. E a minha tia-avó, que era irmã desse meu avô, que também tinha o dom. E eu me lembro da minha tia-avó sentada assim no sofá, olhou pra minha cara e ela falou assim pra minha mãe, falou assim, Dulcinha, esse menino tem uma estrela dourada na testa. Aí minha mãe, e aí, o que é isso? Aí ela falou assim, isso significa que ele tem uma missão muito importante aqui na Terra. Não vai ter solução. Você vai fazer de tudo e isso não vai desaparecer. E esse menino um dia vai ser chamado e vai ter que desenvolver o caminho espiritual dele, vai ter que cumprir a missão dele. Que circunstância você teve a primeira visão de Maria? Só assim, em linhas gerais, porque a gente tem muito assunto ainda. Então, de Maria que eu me lembre bem, a primeira vez... Você sabia que era a Virgem Maria? Que eu tive certeza que era. Não, até então eu não me lembro de tê-la visto, me lembro de desde pequeno ver o meu anjo da guarda, saber né, que era o meu anjo da guarda. Uhum. Algumas pessoas que vinham, que depois eu vinha descobrir que eram santos, mas isso eu só fui descobrir mais tarde. A gente vai falar sobre isso mais na frente. E assim, Maria, eu lembro bem que houve essa situação de eu estar num retiro, eu devia ter 20 anos, 19 anos, uma coisa que seja, né? E eu me lembro de eu estar no interior de São Paulo, num retiro. Estava num campo aberto, assim, num gramado, estava tranquilo no gramado e olhei para cima. E alguma coisa me chamou a atenção no céu. E era mais ou menos meio-dia, uma coisa assim. Quando eu olhei para o céu, eu tive a impressão de ter visto alguém. Mas desisti. Depois eu resolvi olhar de novo. Quando eu olhei de novo, mais à direita do sol, assim, tinha uma mulher. E eu identifiquei bem o rosto dela, a roupa dela, tudo direitinho. Como é que ela estava? Ela estava toda de branco. E era muito jovem. Devia ser uma moça de uns 16 anos. E o rosto dela era de luz, transparecia luz. E os olhos eram azuis, exatamente da cor do céu, assim, naquele dia claro. E eram lindos, assim. Ela era uma moça linda. E eu vi uma mecha de cabelos negros e um véu. E é interessante porque todas as aparições dela, por exemplo, em Medjugorje, há 30 anos ela aparece e tal, sempre está ligada ao sol, né? Sempre está ligada a muita claridade, assim, uma ligação muito forte com o sol, não acho que tem a ver com o Apocalipse, né? A mulher vestida de sol, com a lua aos seus pés. É ela. É ela, né?
Então é por isso eu acho que foi a primeira vez, né? E daí em diante ela começou a falar em locução interior, no meu coração, falava as coisas, né? Durante a oração sempre. Nós vamos falar sobre isso, mas é já. Olha, é rapidinho, não muda de canal. Voltamos já. Nesse momento, feche seus olhos, abra o seu coração. Feche os olhos e abra o coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Abra o seu coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Vinde, Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Toca cada um dos seus filhos. Batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando nesse segundo bloco com Pedro Siqueira. Pedro, nós estamos falando da sua primeira visão de Maria, quando você a identificou como a Virgem Maria. Ela deixou alguma mensagem para você? Qual foi a primeira mensagem que ela ouviu? Porque isso aí a primeira mensagem é uma realmente visão não me lembro. sua. Essa foi a visão minha e ela se identificou. Ela falou no meu coração que era ela. Mas eu não lembro, a primeira mensagem realmente não me lembro. Outra curiosidade, quando ela fala com você, não quando você transmite as mensagens dela no terço que você reza, né, na igreja, que atrai multidões, que a gente vai falar sobre isso. Mas quando ela fala contigo especificamente, em que idioma ela fala? Não, é uma comunicação diferente, porque é como se a porque voz... tem os dons de língua, né? Você sabe os dons espirituais, que as pessoas falam línguas estranhas e tal. Como é que ela fala? A voz, ela ressoa dentro do coração, então me parece português. Me parece que ela fala na minha língua. Porque você natural. entende como... como português. Mas muitas vezes, como foi hoje a questão no terço de hoje de João Pessoa, dela me passar imagens do que ela pretendia para o estado da Paraíba e tudo, ela fala através de imagens. Então é interessante, as imagens passam como um filme na minha frente. Como slides, passando. Um filme. Olha, nós estamos falando hoje exatamente porque essa gravação está sendo feita no dia 2, esse programa está no ar, no dia 5, mas foi feita, está sendo gravado no dia 2, porque foi a única forma de encontrar espaço na agenda de Pedro, que saiu da igreja lotadíssima, e quando terminar aqui vai correndo para o shopping também para o lançamento né, do livro Senhora dos Ares, que a gente também vai falar. Pedro, no início de todo esse processo espiritual, você enfrentou algumas reticências, vamos colocar assim, da própria Igreja Católica. Sim. Hoje mudou, que avanço houve nesse entendimento quanto a esse teu dom, esse fenômeno, enfim? Eu tenho para mim que nos anos 80, quando a renovação carismática chegou no Brasil com bastante força, ela chegou um pouco antes, mas nos anos 80 ela ganhou corpo aqui, especialmente no Rio, em São Paulo. E aí isso me fez com que eu tivesse uma aceitação muito maior dentro da igreja. Depois eu acho que a renovação, com todo respeito, foi minguando um pouco e foi dando espaço também, talvez, a algumas perseguições e coisas do gênero. E
a igreja começou a ficar um pouco menos receptiva ao que eu manifestava dentro dela, a igreja. Atualmente, eu posso dizer que a situação é muito boa. É muito boa porque, por exemplo, eu recebo convites de várias dioceses do Brasil com o apoio dos seus bispos locais. Quer dizer, o bispo, que é aquele que administra a diocese, que é aquele que é a autoridade da diocese, se ele está me convidando sabendo o que eu faço, é porque ele aceita. Então, o que eu posso dizer? Hoje, me parece que a situação é muito melhor e a igreja aceita de uma forma muito melhor. Muito melhor. Pedro, vamos falar agora dos anjos, né, que também é uma questão que todo mundo quer saber. Olha, os anjos né, são... dos santos. Primeiro eu quero saber o seguinte, quando você os vê, né, eles se apresentam de forma corpórea ou é dentro daquele cenário do coletivo imaginário, né? Tudo Não, branco. eles se apresentam de forma corpórea, como eu estou aqui com você. Então, por exemplo, como é Gabriel? Que é assim, os mais aí famosos, são os anjos. né? Não, vou começar pelos anjos. Pelos anjos, então Gabriel, vamos lá. Rafael... Os anjos também, só que eles têm uns traços diferentes de nós humanos. Eles primeiro aparecem para mim muito grandes, muito altos. Os traços do rosto são um pouco diferentes, o nariz, a boca. O ângulo do rosto é um rosto muito angulado e os cabelos são de luz. Nossa. E tem cor. Veja só, o anjo, ele é uma criatura diferente de nós, porque ele não teve corpo material. Ele foi sempre um espírito. Então o anjo, ele pode se materializar na forma que ele bem entender. E eu costumo falar para as pessoas, alguns falam assim, poxa, mas eu vi um anjo de asas. Eu realmente nunca vi de asas. Mas é possível que sim. O anjo do Santo Padre Pio se materializava na forma de um menininho. O anjo de Dom Bosco se materializava na forma de um cão enorme, negro. Então o anjo pode se materializar na forma que ele quiser. Para mim... Já os santos... Não, os santos são como nós, né? Só que evoluíram e chegaram aos céus, mas se apresentam assim, como você, como eu. As imagens, eu não falo a imagem de gesso, nada disso. Eu falo fotos que conseguiram, elas correspondem com fidelidade à imagem que você vê? Correspondem, uma boa parte sim. Uma boa parte sim. O que acontece é que normalmente depende muito do meu dia, que eu posso te dizer. Depende muito do receptáculo, daquele que está recebendo aquela imagem. Então eu posso estar num dia em que eu emparelhe, digamos assim, como se fosse um rádio. Eu acerto a sintonia, exatamente, eu sintonizo com tanta perfeição ali, que ele vai me aparecer exatamente como você, só que com a pele mais reluzente. Algumas outras vezes ele aparece muito transparente. Você está entendendo? Estou entendendo. Como se fosse uma coisa mais abstrata, certo. Menos densa. Pedro, parece uma pergunta boba, mas eu tenho que fazer. Cada pessoa, cada ser humano, tem o seu anjo da guarda em particular? Tem. Todo mundo, Deus, desde a concepção daquela pessoa, designa um anjo para cuidar daquela pessoa. Então, esse anjo pode ser um anjo estrito sensu, ou ele pode vir de algum outro coro angélico, são 9 coros. Certo. Então existem serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos propriamente dito. Eu posso escolher, por exemplo, porque quando se fala muito na questão de anjo, ouvir anjo da guarda no geral, né? A criança desde pequena, vamos orar para o seu anjo da guarda antes de dormir e tal. Eu posso, por exemplo, escolher, e vou batizar o meu anjo, por exemplo, de Angelino. O que acontece é o seguinte, todos eles têm um nome próprio. Sim, eles têm. Mas eu reconheço que é difícil as pessoas conhecerem o nome do seu anjo da guarda, porque ele precisaria aparecer e dizer. Mas a maioria das pessoas não vai ter essa facilidade. Então o que acontece? Quando você tem um amigo que você gosta muito, você não põe um apelido nele, você não chama ela de outro nome. Selma eu chamo de Sulamita. Então, aí que está. Então o anjo fica feliz da vida que você colocou um apelido nele. O meu eu coloquei. E ele atende. Ele vem, atende claro mesmo. que atende mesmo, eu tenho experiência nesse sentido. Então para ele é uma felicidade, o que ele quer é intimidade com você. Isso ele faz questão. A pior coisa do mundo é você estar lá querendo ter amizade com a pessoa e a pessoa está te ignorando. É verdade. Você não vai embora? É o que eu sempre falo, que você vai embora, estar não vai? perto de Deus tem que ter intimidade com ele. Então, mas aí eu tô lá querendo conversar contigo, você não vira a cara, não sabe, não existe pra mim. Você não vai embora?
o anjo da guarda vai embora também. Os santos também te deixam mensagens ou eles vêm para Também, falar hoje- especificamente só para você? Os que têm bastante intimidade comigo me ajudam a fazer o terço, dão mensagens para as pessoas no terço e também aparecem na minha vida para me dizer coisas também. Não que a minha vida vai ser uma maravilha, porque o sujeito vai aparecer e vai dizer o que vai acontecer para mim. Não é assim. Os santos, eu tenho muito mais diálogo, como eu tenho também muito diálogo com o meu anjo da guarda, eu chego a forçar algumas situações. E aí, o que eu faço? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Muitas vezes eles chegam e falam para mim, olha, se você soubesse de tudo que vai se passar com você, você desistiria. Porque na primeira dificuldade que eu fosse dizer que ia acontecer, você ia falar, não quero. Então a gente não pode dizer tudo para você. Vai vivendo um dia de cada vez. E outra coisa, por que o privilégio? Você está tão na terra quanto todos os outros. É verdade. Por que o privilégio? Maria já se posicionou para você, por exemplo, a respeito do movimento dos homossexuais, muitos buscam um apoio espiritual, né? E uns entendem, outros não, e sempre gera uma grande guerra na questão bíblica da essência da homossexualidade. Então, ela já abordou essa questão? Lá atrás, há muitos anos, eu percebi duas coisas. Eu percebi que durante a oração do terço na igreja havia homossexuais que iam e havia pessoas de outros credos. E eu não sou padre, eu não sou um leigo. E questionei a ela, falei assim, como é que eu devo agir? Ela disse para mim, você deve ser a pessoa mais acolhedora possível. Faço questão que você acolha todos eles. Os que são discriminados, os que têm outra religião. O seu ministério é de amor e acolhimento. Você não está aqui para julgar ninguém. Você não está aqui para doutrinar ninguém. A sua missão é fazer com que o homem se relacione com Deus. A amizade homem-Deus. Essa amizade deve existir em cada ser humano, não importa cor, raça, sexo, preferência sexual, religião. Então ela me deixou muito claro isso. Sabe por quê? Essas pessoas já são discriminadas demais no mundo, já sofrem demais. O mundo castiga muito elas. Porque às vezes a pessoa pode falar, isso é uma opção fácil. Não é, não é. E o mundo é punitivo, o mundo é punitivo, o mundo aponta, bota o dedo. Então não é a minha. E não então, seria a missão e tô lá, de braços abertos. de Jesus, né, que não veio para apontar, veio para conciliar, para Senão resgatar. eu estaria fazendo exatamente aquilo que fizeram com Jesus no Evangelho. Dizendo assim, ele janta com as prostitutas e cobradores de impostos. Olha lá, ele sentado na mesa com eles. Eu tenho que seguir o meu mestre. Então, a situação não é essa. Eu não estou aqui para julgar o ato do outro, a preferência do outro. Esse não é um problema. É dele com Deus, não é meu. O meu é dizer para ele, Deus existe, você está buscando uma espiritualidade? Venha cá rezar, será muito bem-vindo. Certo. Olha, eu vou para um rápido intervalo. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com Pedro Siqueira com exclusividade para o Cá Entre Nós. Pedro, você falou que Maria se apresentou para você vestida de negro, de véu negro, né? E ela estava assim em relação à questão do aborto
no caso dos anacéfalos, deixar de ser crime decidido pelo Supremo. Quanto à tragédia de Santa Maria, por exemplo, que tem deixado ainda o país de luto e muitas famílias, ela falou alguma coisa para você? Não, mas a única coisa que ela fez foi dizer para mim o seguinte: organize hoje, pelo seu Facebook, uma intercessão pelas almas dessas pessoas que estavam lá e pelas famílias. E foi bonito, participaram muitas pessoas. Se eu não me engano, fomos mais de 1000 naquele dia. Né? Pegamos o terço via online, né? Facebook. E cada um, eu falei, olha, eu sei que as pessoas trabalham e é difícil a gente marcar um horário, mas cada um ficou com a incumbência de rezar um terço pela tragédia, na verdade pelas almas que tinham sofrido e pelas famílias. E foi um sucesso. E ela me disse no final do dia, agora eu vou recolher o nome de cada um daqueles que rezou um terço hoje por isso e vou apresentar o meu filho no céu. Ainda falando do posicionamento de Maria, é uma questão que eu não posso deixar de abordar. A Igreja Católica, sendo ela um dos pilares da Igreja Católica, a Igreja Católica atravessa a sua maior crise, né? Com a renúncia do Papa, vindo à tona os escândalos de pedofilia, corrupção, enfim, e que mexeu não só com a fé dos católicos, mas essa foi uma questão até de ordem mundial. Né? Mexeu de ordem mundial. Ela falou, ela já se posicionou a respeito desse momento difícil que atravessa a Igreja Católica? Não, ela realmente não me falou nada, não me contou o que ia acontecer. Quando ela diz que é impositivo rezar pela igreja, então isso aí não... Todo dia ela cobra. Durante todo o terço, se você for olhar lá o terço, vai perceber que nós temos na jaculatória, nós rezamos pela igreja, nós rezamos pelo Papa, nós rezamos pelo bispo local e pelos nossos padres. Então ela exige oração, ela acha que as pessoas... É muito fácil criticar, mas você ajuda com a sua oração? É mais ou menos por aí. Então ela não me falou nada. Por outro lado, ela me disse do carinho que ela tem pelo Papa Bento XVI. Ela está do lado dele e o apoia com toda certeza, isso eu posso garantir. Certo. Agora, há uma preocupação, hoje eu tive uma visão com São Pedro e ele inclusive lá no terço lá da igreja de Santa Júlia, ele fez parar o terço e nós rezarmos pela sucessão do Papa. Certo. Então ele está muito preocupado, ele realmente está preocupado, ele quer que o sucessor seja um homem à altura e que seja um homem mariano, é mais ou menos isso. Pedro, o terço atrai multidões, mais de 10.000 pessoas em São Paulo, é fato inconteste. A minha pergunta é, por exemplo, a Canção Nova ou a Rede Vida nunca sinalizaram a possibilidade de transmitir a oração do terço? Não, nunca. Eu confesso que eu não sei nem se eles sabem da minha existência, né? Que é realmente uma coisa pequena. Eu não acredito que eles, se sabem, não se interessaram, não há nenhum sabe, tipo eu acredito que sabem, porque Será? você está na internet aí. Mas não é. Todos os programas de televisão, de grande alcance nacional, você tem... Não manifestaram. E o mais curioso é que no Facebook as pessoas me cobram, né? Então as pessoas escrevem para mim, Pedro, pelo amor de Deus, reza esse texto pela Rede Vida, reza esse texto pela Canção Nova, porque a gente mora em estados muito longe, a gente não pode ir e tal. Que é alcançável, né? Mas eu realmente não tenho domínio sobre isso, eu não posso fazer nada por vocês, eu sinto muitíssimo, mas nunca recebi nenhum tipo de convite, nem nada, então não há, atualmente não tem essa possibilidade, não houve convite, não houve nada desse gênero até aqui. Então pode assim, ser que pode ser no futuro. Eu nunca recebi nada, ninguém da Canção Nova ou ninguém da Rede Vida se aproximou de mim para me falar alguma coisa, nada. Bom, então, mas quanto ao livro Senhora das Águas, eu li que existe a possibilidade de ser adaptado para o teatro. Existe Como é a que anda essa adaptação? Eu não sei muito bem enquanto nós estamos lá, mas eu dei autorização para adaptação para o teatro realmente. Talvez saia a peça, não sei, essas coisas. Você acha que ainda esse ano? Não, acho que não. Acho que não me parece. Isso leva tempo, a adaptação, a escolha, são porque muitos tem detalhes. que captar recursos, tem uma série de coisas, eu acho. Eu não me envolvo muito bem nessas coisas, eu não sei. O que acontece? Disso. Na verdade, eu autorizo para uma
uma pessoa jurídica que trabalha com isso, trabalha com peças teatrais, e eles é que vão fazendo. Mas você foi procurado, procede? Fui procurado, procede. Ah. Do segundo livro não, só do primeiro, mas o segundo livro acabou de sair. Nossa, também. tá novinho aqui. Tá aí. Senhora dos Ares, e o assunto do próximo bloco. A gente volta já já. Que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá. Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com Pedro Siqueira, que é advogado e também autor dos livros Senhora das Águas e o mais recente fruto literário, Senhora dos Ares. Pedro, o que o leitor vai encontrar nesse livro? O Senhora dos Ares, pelo pouco tempo que ele tem, eu tenho visto que o que chama muita atenção dos leitores é o fato do Padre Pio estar inserido na história. Mas eles adoraram. Porque a história começa com um fato real, uma história real do Padre Pio. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma esquadrilha dos Estados Unidos da América ia fazer um bombardeio exatamente na região onde estava o convento do Padre Pio, em São Giovanni Rotondo, certo. Lá na província de Foggia. E quando a aeronave se aproximavam, o piloto viu, os pilotos viram no ar o Padre Pio. E o Padre Pio dá uma bronca naquele pessoal militar e o pessoal se assusta com aquilo, não entende que fenômeno é aquele e volta, recua. Essa história é verídica, pode ser vista em vários livros sobre o Padre Pio, no site do Padre Pio e tal. E o que eu fiz? Eu peguei a história e fiz parti daí. Mas tem um outro protagonista, que é o Rafael. Exatamente. Então, quem era o piloto na minha história? Na minha história, aquele capitão que era o piloto que se depara com o Padre Pio e determina o recuo, é o pai do Rafael. Então, esse piloto, ele volta e fica intrigado. Quem é esse homem? O que é isso? Isso era um ser alienígena? O que era isso que me apareceu nos ares? E, por acaso, ele descobre que aquela região tem um homem que é um místico, chamado Padre Pio, que desenvolvia vários fenômenos estranhos. Enfim, ele decide ir com um amigo e lá saber quem é o homem, para ver se ele era o homem que apareceu nas nuvens. Certo. Quando ele chega lá, ele adentra o pátio do convento, é muito bem recebido e tal, e o Padre Pio vem na direção dele e dá uma bronca nele, fala: como é que você teve coragem de cogitar jogar uma bomba no meu convento? E ele fica horrorizado com aquilo, a vida dele muda e tal, a do amigo dele também muda. Enfim, ele e o amigo dele passam a ser homens religiosos. Ele, que era o Capitão Connors, ele vira brigadeiro da Força Aérea Americana, ele tem uma carreira brilhante, mas é um homem de extrema espiritualidade. E o amigo dele, que era o outro, era o tenente que estava com ele, que é um amigo inseparável dele, decide largar tudo e virar sacerdote. Certo. Tudo por causa desse evento. Então, por conta dessa guerra da Itália e tal, o Connors, inclusive, encontra o amor da vida dele.
que era uma brasileira, Beth. Então a história dele vai se desenvolvendo, ele acha que são sinais de Deus, porque Deus mudou a vida dele, deu um amor para a vida dele, coisas que ele nunca imaginou ter. E a Beth, então, se torna a mulher dele e são os pais do Rafael. E a partir daí também tem um pouco tá entrelaçado o personagem do primeiro livro, Então, aí as pessoas começam a se perguntar, né? mas cadê a Gabriela do primeiro livro? O que você fez e tal? E aí é que vem a surpresa, no desenrolar dessas histórias todas, da história do Connors, da história da Beth, da história do Bloom, que é um amigo dele, da história do Rafael, a história da Gabriela atravessa o caminho desse livro. Então os dois livros, em algum momento, eles vão se entrelaçar e caminhar juntos em direção ao terceiro livro. E aí você ia perguntar, porque antes do projeto literário que eu tenho informação, seriam 4 livros, então, fazendo uma coletânea. Então, o projeto que era o seguinte, eu querendo homenagear alguns santos, querendo homenagear os arcanjos, os famosos arcanjos, Rafael, Miguel, Gabriel, e querendo homenagear 4 santuários que são meus santuários do coração, assim, santuários que eu realmente vivi coisas imprescindíveis na minha vida e tive momentos de milagres, que são 4 santuários. Lourdes, na França, que foi o primeiro livro, Senhora das Águas. Segundo, Medjugorje, na Bósnia, que é o santuário homenageado aqui no Senhora dos Ares, é o de Medjugorje. O próximo livro, que seria Senhora do Fogo, seria o santuário de Aparecida do Norte, no Brasil. Certo. E por último eu deixei o meu favorito, que é o Bosque, né? Que é o famoso Bosque de Fátima, né? Que eu li alguma coisa que é lá que você quer ser enterrado, que você já deixou isso Pois é, eu não deixei escrito não, mas todo mundo sabe que o meu desejo, primeiro, era terminar minha vida em Fátima, de preferência morando dentro do bosque. E segundo, que eu fosse enterrado ali. Não Pedro, deve ser possível, mas eu posso pedir, né? Quem sabe. Eu tenho outra perguntinha. Você pensa em editar esse livro, por exemplo, em outros idiomas, atravessar fronteiras? Sim, nós temos um projeto para o Senhora das Águas que já está bem encaminhado. O Senhora das Águas já tem uma versão em inglês, porque nós temos muita gente no Facebook nos Estados Unidos. Nas tardes de autógrafo, especialmente em Rio e São Paulo, as pessoas vêm dos Estados Unidos e pedem, por favor, os meus amigos americanos. E as pessoas estão interessadas. Português, infelizmente, é uma língua onde é muito pouco acessível, uma língua... Se não fosse pelo Brasil, com todo respeito aos portugueses e às outras nações, seria uma língua morta, né? Então, já fizemos isso. E não sei exatamente como é que a editora vai proceder. De qualquer maneira, esse é um projeto, não sei para quando talvez final de 2013, talvez 2014, não tenho ideia. Agora, um outro projeto que me cobravam, que era uma gravação do texto, como foi hoje na igreja. O texto como ele isso já está feito. O texto está gravado pela LGK, a gravadora LGK deve lançar antes da Páscoa. Então o texto como eu faço, com as músicas e as orações... Aí que o público do Cá Entre Nós conferiu, porque a equipe foi para lá, Exatamente, né? A equipe foi para lá, viu algumas músicas e tal. Hoje eu toquei 2 músicas lá que estão no CD do terço. Então, assim, vai estar à venda também lojas americanas, Saraiva, essas lojas que vendem CD. Isso para março. E existe um último projeto, que é um livro que já está redigido, já está praticamente pronto, falta só eu passar os olhos e fazer uma revisão, não tenho tido tempo, que é um livro sobre... Aí não é um romance, não será um romance, sairá no final do ano. É um livro que não é da sequência do Senhora das Águas, Senhora dos Ares, não é. A sequência vai ser interrompida para eu lançar esse livro, porque me pediram demais. Fala sobre como falar com Deus, como falar com Deus, como falar com Deus. Eu peguei e fiz um livro inicial sobre 9 princípios de comunicação com Deus. Certo. Então esse é um livro que, sei lá, deve ser classificado hoje em dia como autoajuda, que é o que se classifica. Mas deve sair lá para setembro, outubro, não tenho certeza. Mas aí não é o romance, não é a continuação da história. Mas já me cobraram. Terá sequência. O que acontece com o Rafael? O que acontece? Calma, terá sequência, você não vai ficar órfão, você saberá. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas só para você que ligou agora ou que já ouviu no começo do programa e esqueceu, quando o Pedro esteve aqui, no ano passado, a Virgem Maria disse: João Pessoa é um farol mariano. Que frase você escolhe da mensagem, que foi até longa,
Mas que frase você escolhe para encerrar o programa, que ela disse hoje para você sobre João Pessoa? Hoje ela disse uma coisa muito bela, ela se dirigiu ao Dom Aldo e ela disse assim: a Paraíba é um terreno fértil para o nascimento e para o cultivo de comunidades marianas. Ela estava impressionada com a quantidade que surgiu, que se firmou e as que estão chegando. Ela só pediu organização, obediência ao arcebispo e pediu que cada um respeite seu espaço, lógico, ninguém vai tomar o espaço de ninguém. Mas ela estava muito feliz com o solo fértil de João Pessoa. Então, era o farol mariano com o solo fértil para as coisas de Maria, né? Que é muito belo. João Pessoa é magnífico. Pedro, olha, eu quero te agradecer demais, aproveitar aqui e estender também o agradecimento a esse hotel, Ondas do Atlântico, que fica aqui no Cabo Branco, com essa paisagem descortinada. Olha que mar lindo aqui. Um paraíso. Paraíso. Sinto muito, eu sei que vocês vão brigar comigo, meus amigos de São Paulo, eu amo vocês profundamente, eu adoro São Paulo, vocês sabem, eu estudo aí. E o pessoal do Rio de Janeiro sabe, nascido e criado no Rio de Janeiro, mas isso aqui é um paraíso, vai me desculpar, João Pessoa é único. E a gentileza também de Liliane aqui do hotel, enfim. Selma Dias, mais uma vez, obrigada. E porque a você, que Deus te ilumine aí nessa caminhada, essa missão espiritual. Reze por mim. Você também de casa reze por mim, porque eu preciso. E você reza por todos nós. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos fazer uma corrente só. Meu querido, mais uma vez, obrigadíssima. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Eu adorei, Pedro. Olha, aqui eu me sinto em casa. E a gente se encontra na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.